Boa noite para todo mundo. Vamos dar continuidade no nosso estudo do Missionários da Luz, no capítulo 11, esse mesmo, intercessão. Nós estamos no parágrafo que ele diz assim: só estou querendo pegar aqui, a Libertad Santíssima. Se eu pegar duas frases anteriores ali, eles viram, né, em meio ao matador de bois, um grupo de espíritos explorando o companheiro que era suicida, que o André Luiz se surpreendeu quando o Alexandre mostrou que ele era o centro da exploração junto àquele sangue de animais, né, muito semelhante talvez às condições daqueles matadouros e adorações com morte de animais do passado, né? Aí o André Luiz disse assim: é o suicida que procuramos? Exclamou o instrutor. É o suicida que procuramos, exclamou o instrutor claramente. Que? Perguntei espantado. Por que precisariam dele os vampiros? Aí ele vai responder aonde nós vamos dar continuidade de por que os obsessores estavam com o suicida nesse momento. Nesse livro aqui é a página 145. É o mesmo? É o capítulo 11. Semelhantes infelizes, elucidou Alexandre, abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa. Então, é interessante que cada um de nós vai qualificar as pessoas conforme aquilo que observa como um padrão de qualidade moral ou não moral. O Alexandre chamou os companheiros de quê? Infelizes. Talvez outro assim mais entusiasmado, mais interiorizado, né? Assim, poderíamos chamar esses bandidos, esses obsessores, né? Cada um de nós vai retratar numa consciência daquilo que começa a clarear em relação às criaturas nas suas formas de expressão. Nós ainda não temos uma qualidade íntima para enxergar o próximo como nosso irmão, né? Talvez um espírito ainda mais sensível diria assim: semelhantes irmãos infelizes, né? Denotando uma qualidade ainda superior ao que o Alexandre está colocando em sentido de sentimento. Cada um de nós, então, retrata a forma como expressa para analisar em que padrão emocional e espiritual nós nos encontramos em se tratando das pessoas, dos políticos, de todas as circunstâncias que nos cercam a vida. Pelo menos o Alexandre já chama ele de infeliz. Muitas vezes, talvez, é o que nós temos que dilatar na nossa capacidade de entendimento do que está acontecendo com a vida. Esses companheiros hoje, por exemplo, que nos representam com um comportamento anormal, talvez aprenderam conosco. Ninguém aqui passa por situações à toa, né? Então, mas é por causa disso não deixá-los, vamos tentar tomar as atitudes que precisam ser tomadas, principalmente na conscientização do que nós vamos escolher. Mas não é levantando armas, quebrando, é que a solução se fará nesses momentos na vida. Mesmo porque, quando Jesus foi crucificado, nós não vimos nenhum dos companheiros levantar armas ou degladiar com ninguém por estar cometendo uma injustiça como aquela. O próprio mestre reagiu de que maneira perante a injustiça feita a ele? Isso aí. Mesmo porque a vida, ela é um campo de aprendizado para todos nós. Tudo que está acontecendo é para que nós possamos avaliar a forma como devemos nos comportar diante das escolhas. Mesmo porque não temos credencial de moral superior a deles. Muitas vezes a gente fica chateado com o que acontece no mundo, mas no campo do particular, na perspectiva pessoal, em meio às pessoas que nós gostamos, quantos comportamentos similares não são
escolhidos e interpretados por nós. Como eu sempre brinco, ficar satisfeito com R$3 dado o troco errado numa padaria é igualzinho o companheiro que tira 300 milhões. Não é pela quantidade que a intenção, como se diz, o pouquinho pode, o muito não. Se eu não fui capaz de resistir a R$3, eu vou resistir a 300 milhões? Bem mais difícil. Isso aí. Então, outra coisa, abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa. Então, o que é um desencarnado sem defesa? Uma das ausências de defesa pode ser o despreparo, pode a ignorância. Quanto mais acentua-se o desequilíbrio na criatura, mais despreparado de indefesa ele se encontra. O suicida talvez seja o grau, em relação a um padrão de conscientização, seja o grau mais expressivo de ausência de defesa para ele, porque ele tirou todas as possibilidades de defesa que ele teria ao suicidar. Então, a partir do momento que você abre mão da sua própria vida, qualquer coisa que acontecer a partir daí com a sua vida é em decorrência dessa escolha. Porque ele escolheu abrir mão dela. Lógico que aí, novamente, a gente bate na tecla da condição de maturidade, de consciência que a pessoa está cometendo esse ato. Eu, por minha vez, se eu suicidar, eu estou perdido. Muito mais do que qualquer um que eu já li nesses livros aí. O nível de consciência, de entendimento que nós temos é muito grande. A não ser que eu sofra um acidente e destrambelhe a organização neurológica, aí são atos inconscientes que a gente, ou então eu chego numa idade, tenho uma doença, que perde a consciência, e nós não podemos responsabilizar debaixo de uma inconsciência desse nível, que pode acontecer. Mas isso não é suicídio. Hã? Isso não é suficiente em que sentido? Não é suicídio. Isso não é suicídio. Imagina que eu pego um Alzheimer, chego no nível de completa inconsciência e cometo um ato desse, não é suicídio. Agora, hoje, por me acometer qualquer coisa na minha vida, por mais grave que ela seja, e eu cometer um ato suicida, eu sou muito responsável. Muito consciente. Samuel, e as crianças que a gente ouve falar que tem suicídio? A maioria delas são inconscientes da realidade espiritual. Porque a vida não tem um sentido profundo, a não ser quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. A maioria das criaturas vê na vida uma ausência de finalidade. Mas na maioria das vezes elas estão repetindo atos. Podem ser. Podem ser. No espírito ela tem esse. Isso mesmo. Mas numa leva de inconsciência como hoje, em que as pessoas tentam achar o que as pessoas fazem na verdade. Nós, na maioria das vezes, procuramos viver com satisfação, ter prazer, distrações. Quando somos colocados a um nível de responsabilidade dentro da vida, nós não gostamos muito não, porque essa não é a finalidade da vida que a gente quer. As crianças são a mesma coisa. Imagina, elas nascem, o primeiro teor da vida para uma criança é o entretenimento. A não ser os casos que isso foge do parâmetro de normalidade por causa das circunstâncias externas, lugares que tem guerra, pobreza absoluta. Excetuando esses casos, a maioria das crianças vão brincar. Aí você começa a cobrar a escola. Aí elas começam a achar alguma coisa ruim nesse sentido. Eu não pedi para estudar, como se diz, né? Assim, eu não quero essa coisa, não. Agora, imagina se dentro desse contexto, dentro da vida, sem uma finalidade profunda. Então, qual que é a finalidade da vida? Para muitos é enriquecer, aparecer, conquistar poder, né? Assim? Então, torna-se uma finalidade muito imediata, que qualquer contrapeso oposto, por exemplo, uma doença, um câncer, a pessoa não pensa duas vezes em suicidar, porque ela não quer passar por aquela circunstância e foge da finalidade da vida. Com uma visão espiritual da vida, das consequências da imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, essas coisas mudam completamente de figura.
Porque aí a vida torna-se, além de objetivos imediatos, objetivos a médio prazo, a longo prazo, tem um objetivo finalista, que é o desenvolvimento da nossa consciência, o desenvolvimento da nossa inteligência, do potencial divino que trazemos dentro de nós, colocando um parâmetro para a vida completamente diferente daquilo que normalmente se vê. Está claro isso? Então, muitas vezes, generalizadamente, onde a visão espiritual está estabelecida como um marco de profundidade? No movimento espírita e em alguns movimentos espiritualistas. Mas já existe um contexto de educação rígida, redirecionada, quando fala de céu e inferno, que é um princípio de abertura, mas sem nenhum tipo de lógica, de bom senso. Né? Mas já é um princípio. Alguma pessoa, nós tivemos um país que era extremamente materialista. Deus lá, apesar de ser um país organizado, um país de qualidade, né, uma ética bem estabelecida igual a Suíça, mas Deus lá, o objetivo dos homens lá é ganhar dinheiro, viver bem, aproveitar bem a vida. Esse é o objetivo deles. Apesar de ter todo um processo de educação, muitas vezes muito mais de qualidade moral do que a nossa. Não precisam ser tão religiosos assim para ter aquele comportamento que eles caracterizam como sociedade, né? Mas qualquer contragosto a esse propósito deles, vocês podem ter certeza. Tem um rio lá bem conhecido que as pessoas pulam para suicidar. É muito grande o número de suicídios. Isso, porque falta esses fundamentos de uma visão mais o quê? Profunda. O próprio André Luiz foi chamado de quê? Suicídio. Outros países também, né? Lá na Coreia. Hã? Coreia. Isso aí, a ausência, apesar de no Oriente existir todo um fundamento religioso muito mais expressivo em nível de contingência, de número, do que o próprio movimento espiritual da doutrina, que é o hinduísmo, o shintoísmo, as visões espiritualistas nessas regiões são muito grandes, o budismo, né? Meu filho, quando morou lá, ele contou pra gente que lá tem uma ponte, sabe? Isso aí. E ela é utilizada mesmo para as pessoas se matarem. Você viu? Então, mas as pessoas recorrem. Agora, imagina com a juventude sem uma base moral, uma base espiritual. Por que está tanta droga, né? É um caminho de espiritualidade falsa, de uma liberdade da vida, de uma fuga da existência, já que a existência é pesada, trabalhar, estudar. Aí você vai, mas para que isso tudo? Agora é um sistema, né? Isso aí. Aí ele até contou para mim, quando de lá, que a Samsung colocou lá algumas placas de valorização da vida, sabe? Falando, você é importante para os seus familiares, mas umas frases. E que ajudou a reduzir um pouco a... Isso aí, o que vai fundamentar uma mudança radical nesse tipo de comportamento é a espiritualidade. A realidade de que a morte não existe, né? Assim, que o objetivo da vida é o desenvolvimento interior. Né? A criança não tem, né, essa consciência, né? Por isso que o trabalho de evangelização, né? O trabalho no lar dos familiares, no processo de instrução das crianças, hoje não é ainda visto com muita qualidade como deveria ser visto. A introdução do ser numa visão de profundidade. Quase um comportamento religioso superficial que não dá um fundamento de segurança para a escolha deles. Você vê, muitas vezes, que um trabalho foi bem feito quando o jovem chega na adolescência e entra em conflito com os valores adquiridos de forma mais consciente com aquilo que a vida pede. Ele pode até ter aquelas lutas dele, eu quero saber mais disso, não vou, não é assim? Mas lá no fundo ele sabe da verdade que ele terá que confrontar. A religiosidade superficial, né? Então, um suicida ele realmente perde as suas defesas quase totais do corpo, das circunstâncias, do sofrimento, do efeito daquilo que ele vai encontrar.
Mas como maldade divina, não. É como uma reflexão de valorização daquilo que ele desprezou. Infelizmente, ele tem que fazer uma reflexão mais pesada do que qualquer um. Quem leu Memórias do Suicida vê lá o tanto que o ato de atingir o coração dele é pesado. Tem que chegar a realmente arrebentar, porque mesmo que ele tome uma certa consciência do plano espiritual, isso não garante que na próxima encarnação ele não vai suicidar. Se não for tocado a fundo, é igualzinho a gente quando admira um livro, né, assim, lê um romance, parece que foi uma renovação de profundidade. Uma semana depois, tudo normal. Eu vim aqui na terça, na quarta. Isso aí, por isso que o nosso trabalho é de persistência e não trabalho de... Não é assim? Porque se não for um trabalho contínuo de estímulo, com que facilidade a gente destona, cai no mesmo padrão de inferioridade que nós alimentamos. É muito natural. A gente lê, estuda. Né? Isso aí. Por isso que o autoconhecimento talvez seja a base de uma necessidade interior em que a pessoa tem que transformar os anseios de crescimento numa perspectiva diária. E diário que eu falo não é diário, não, é toda hora. Minuto a minuto. Isso mesmo, porque o nosso padrão até então, cobrado pela perspectiva de maturidade, era estuda e aplica, pratica, já era o suficiente. A espiritualidade não ia cobrar mais do que isso para nós, porque é algo que nos apresenta como recurso de crescimento. Quando você se abre a um processo de regeneração e quer dar lanças maiores no movimento de crescimento, vocês podem ter certeza que a necessidade de aprimoramento e aproximação da nossa realidade interior é a base transformadora. O nível de responsabilidade, de percepção, de comprometimento, ele já não passa a ser mais como um comportamento, como uma aplicação de valores, ele passa a ser mais numa perspectiva de sensibilidade diária, onde eu observo a natureza das minhas perturbações, dos meus problemas, numa perspectiva de constante mudança, já que nós somos uma fonte viva de vida. E quando falo fonte viva de vida, nós estamos falando de emoções, reações, palavras, atitudes, né? Todo esse manancial interior que é vivo e que acontece toda hora e que não tem o mesmo padrão de repetição no sentido de permanência. A gente avaliar nossas reações, né? Isso mesmo, por isso que nós não podemos afirmar quem nós somos como uma generalização. Nós só podemos afirmar que nós somos a cada momento. É lógico que tem um fundo permanente. Qual que é o fundo permanente? É o fundo onde não sou articulado a nenhum tipo de desafio. Então você chega em casa depois do serviço, aquele padrão de tranquilidade, que é o padrão comum. Você levanta mais tranquilo, no meio do dia você pode estar tranquilo, no meio da tarde está tranquilo, mas é oscilatoriamente movimentado por recursos de estímulos em decorrência do relacionamento com a vida, em decorrência dos compromissos. Então, não quer dizer, eu levantei tranquilo, aí eu lembrei, nossa, tem que fazer isso, já perdi a tranquilidade, já estou envolvido por forças que, se eu não estiver atento a elas vão me conduzir. Como esse. É difícil, né, a gente manter isso. Isso mesmo, mas quando eu. O tempo todo, né? Por isso, quando eu começar a entender que o objetivo maior da vida é o meu amadurecimento interior, a minha autoeducação. Então, esse é o prisma fundamental para a minha perspectiva de crescimento. Eu tenho que melhorar a mim mesmo. Eu sei que eu tenho obrigação com o filho, obrigação com o serviço, eu tenho obrigação com isso, mas o principal objetivo da vida é melhoramento simples, o aprimoramento das imperfeições. Então eu vou trabalhar com esse objetivo, eu vou educar meu filho com esse objetivo, vou relacionar com as pessoas com esse objetivo. Esse é o parâmetro de real valor para a nossa existência. É quando fala, né, procurar primeiro o reino dos céus, o resto vos será acrescentado. Nós estamos falando de uma dinâmica de percepção do que é importante na nossa perspectiva de viver. Porque na realidade, quando você alcança isso, você automaticamente já... Porque tudo transforma para esse fim.
Você vai trabalhar, você vai fazer tudo com esse fim. Só que há uma dinâmica distraidor, de distração, que é o padrão anterior infantil, que nós queremos uma vida encantada, uma vida cheia de quê? De sonhos, mas isso é irreal. Basta ver que mesmo as histórias infantis, esse papo de viver feliz para frente não colou para ele. Não cola muito não. Né? Enquanto é uma historinha ali rápida, dá para falar. O tete a tete, o dia a dia, com a qualidade de cada um vivendo, né? Então isso não é real. É desafio contínuo de aprimoramento interior. A não ser que você leve para o outro lado, né? Você tem uma consciência tão grande que, apesar de todos os problemas que podem ocorrer na sua vida, você vai se considerar uma pessoa feliz. Isso mesmo. E aí nós mudamos o padrão de felicidade, né? Porque a felicidade baseada em contexto externo de preenchimento pessoal, isso não é felicidade. Isso é prazer. Aí você tem que mudar a sua forma de pensar. A felicidade é a nossa capacidade de manter harmônico em todas as circunstâncias da vida. Pois é, Samuel, mas é meio complicado esse negócio. Muito complicado. Também não. Nosso objetivo como é. Outra foi roubada. Uhum. A minha sombrinha de estimação foi levada por alguém que eu não sei quem é. No consultório médico. Isso quer dizer que a vida te convidou a fazer caridade para aquele que acha que tem necessidade de levar para cá. Viu? Gente, pode ficar feliz. Mas eu levei um baque. Você viu? É aí que nós vamos ver as reações do homem velho. A própria expressão baque é um estado emocional e avaliativo mental. Né? Você vê, então, despacha esse espírito do você. Expulsa o demônio. Desapega. Não. Mas igual é X. É terrível, quer dizer, foi terrível, né? Agora já passou, já está menos terrível. Na realidade, você não envolver mais a minha sombrinha mesmo, né? Isso mesmo. Está na hora de renovar e dar um pouquinho. Tá, ajudar o outro a estar fabricando por um sombrinho na corrente das trocas da vida. Abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como esse pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Não então, há exploração. Que ele tinha sido assassinado, não era assim? Existia essa dúvida. Na verdade, ele suicidou mesmo. Agora descobriram que ele é um suicida. Isso. E que ao suicidar você é explorado a nível corporal e a nível de energia vital. Então, o que o espírito quer de nós? O uso do corpo e o uso das energias que pode ser oferecido a eles. Está claro? Como ele desencarnou com as energias vitais em expressões vivas, e ele é um suicida, essa sensação de percepção da realidade da vida, os espíritos encarnados querem. Os vampiros. Isso. Os espíritos que gostam dessas sensações. Né? E, além disso, o uso do corpo dele para o que eles quiserem, eles vão fazer. Em se tratando de sexualidade, se tratando de tudo que vocês possam imaginar. Do perispírito. E ele não consegue. Porque o perispírito no plano espiritual é corpo físico. Então. E ele não consegue sair disso. Assim. Não, porque provavelmente ele está em estado do suicida. No primeiro momento ele está sob um forte impacto do choque do próprio suicida. O suicida ele sofre o impacto do suicídio conforme a natureza da morte. Se ele atirou na cabeça, cada vez mais que se aproxima do núcleo de consciência dele, maior é o impacto do sofrimento. Mas mesmo assim tem uma hora que a consciência dele vai despertar em relação ao que ele fez, acordar para a realidade do que ele provocou. Esse é o primeiro passo. Então a primeira decepção do suicida é que ele decepciona com o próprio ato do suicídio. Porque se a intenção dele foi acabar com tudo, foi acabar com o sofrimento que ele estava sofrendo, ele começa a descobrir que ele não acabou com aquilo e piorou, porque ele agora sofre efeito
A partir desse momento ele já começa a ser ajudado? A partir já é uma ajuda. Quando ele Começa a sentir o efeito, já é o primeiro ato de ajuda. Um ato sensibilizador, reflexivo, doloroso, mas já é uma ajuda. Já está despertando, né? Imagina aquele cara que pulou na frente do trem. Ele toda hora é atropelado pelo trem. Ele levanta e tem para cima dele. Levanta, Essa é uma experiência individual? É. Tá claro? Até ele vai ficar lá. Até ele vai dizer, gente, que loucura é essa? Ele já começou a despertar um tipo de raciocínio para ele pensar assim, que loucura por quê? Você pulou na frente do trem, né? Então, ali começa a haver um certo nível. Aí o primeiro passo dele é ele despertar e falar assim, gente, então eu me matei e não morri. Nossa, e agora? Essa é a primeira decepção do suicídio. E é dolorosa. E não acabou com a dor. O cara suicidou porque a mulher traiu ele. Aí ele morreu e tem que deparar com o fato. Minha mulher não morreu, agora eu tenho que dar conta dela depois da mãe. Aí você está. Estava arruinado. E o que é pior, muitas vezes nesse quadro, para onde que ele vai? Acompanhar o processo que ele fugiu. Que é a fuga da traição da esposa. Aí vai ver de fato a traição consolidada, o processo. Por quê? Tudo é para ele ver que não adiantou nada ele fazer aquilo, foi besteira dele. Samuel, aquele filme aquele que passou recentemente, fez muito sucesso, que o cara fica tetraplégico e aí ele acaba. Hã? É o cientista? Não, esse é um recente, teve no cinema, tinha um livro, fez muito sucesso, as pessoas todas assistiram, ficaram comovidas porque ele era jovem, tinha uma vida de muito sucesso. Hã? Marcelo Pai? Não, ele era jovem e ele tinha muito sucesso, como eu era antes de você, isso mesmo. Ele era um cara de muito sucesso e tudo, era bonito, ia casar e de repente ele sofre um acidente de moto e só mexe do pescoço para cima. Aí ele negocia com a família dele, ele já queria a eutanásia. Aí ele negocia, a mãe dele, né, fica muito triste e tudo, ele negocia 2 anos. Ele fala que ele vai ficar 2 anos para ver se ele vai dar conta de viver daquele jeito, porque senão em 2 anos ele vai cometer a eutanásia, né? E no final do filme todo mundo acredita, porque aí ele tem, né, uma história de amor e tudo, mas ele fica firme naquela decisão e comete a eutanásia. Mas durante o filme ele está tranquilo para cometer essa eutanásia, ele se prepara para cometê-la e tal, prepara a família dele e tudo. Essa pessoa, mesmo num processo desse, num nível de consciência que ele tinha, ele ainda assim vai passar por isso tudo aí? É um suicídio? Sim, porque provavelmente o próprio acidente dele é decorrente de suicídios anteriores. E a ideia de não confrontar esse desafio é que o levou novamente ao suicídio. Então ele já estava paraplégico e decorrente de alguma coisa que ele cometeu nesse sentido. Agora ele vai ter mais problemas diante da consciência dele, porque além de estar paraplégico, ele aí pediu para suicidar. E quando é uma doença? Hã? E quando é uma doença? Qualquer que seja o desafio que a pessoa está passando, ela pode fraquejar, porque só quem passa sente o impacto daquilo, mas é uma fuga em decorrência daquilo que ele precisa passar. Em se tratando de doença, nós temos que ver o quadro da exploração da medicina. Então entram vários fatores em si, porque muitas vezes, numa situação no mundo em que nós vivemos, se a pessoa, por exemplo, não tem recurso, muitas vezes a eutanásia é feita até pela própria irresponsabilidade dos hospitais, porque não tem vaga, não tem. Mas aí no caso é um médico de toda a consciência, um câncer, um processo terminal. Isso mesmo. Então, em vez dele liquidar com o passado dele, que ele precisava com o câncer, que é a limpeza espiritual, para sair com o perispírito mais limpo, ele complicou a sujeira e sujou. Aumentou o problema dele. Nós estamos falando isso porque provavelmente todos nós viemos das linhas do suicídio. É muito difícil nós não sermos suicídio, porque é um padrão muito comum para o espírito inconsciente. Mesmo nesses países onde existe a eutanásia, que chamam de eutanásia assistida,
Todos eles. Não isenta do nível de responsabilidade que nós precisamos passar pelas dúvidas que precisamos, né? É muito difícil, por isso que eu falo, tem circunstâncias muito ruins, com muita extrema dor, por exemplo, que como que lida com isso, né? Então, por isso que tem atenuantes e atenuantes, mas mesmo assim, para a pessoa passar por aquilo, vocês podem ter certeza que da forma como está acontecendo, é baseado muitas vezes numa escolha anterior precipitada que ele teve. Né? É porque o país permite fazer a eutanásia. Ah, sim, é liberado. Isso. Mesmo assim, debaixo de uma contingência em que o país permite, a pessoa está dentro do direito do país, tudo isso é levado em consideração. Estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou. André, não se impressione em sentido negativo. Então, outra coisa que nós temos que aprender. Nós temos um fundo muito cheio de interpretação, de história, de emoções. Olha como é que a mente é, né? André Luiz buscar recursos de expressões diabólicas, né? Assim que está vendo aquela exploração espiritual lá. Então, uma coisa é depararmos com uma realidade e aprender com ela. Outra coisa é nós buscarmos as nossas imaginações apimentando as circunstâncias e o julgamento dos fatos que acontece com a nossa mente. Você está passando por um acidente lá, você já começa a criar imaginação, julgamento, né? Assim, a mente é danada, a mente já vai lá, já projeta e faz tudo que, né? Até a gente aprender a viver com a realidade para aplicar o bem em cima dela, silenciar um pouquinho as perturbações íntimas para ser objeto do bem, né? Nós vamos ter que aprender muito ainda para mudar as nossas disposições, né? André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem, encarnado ou desencarnado, que se desvia da estrada reta do bem, pode vir a ser perigoso gênio no mal. Não temos tempos a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Então, ele queria julgar aqueles companheiros que estavam explorando ali, aquele companheiro ali. Ele falou assim, olha, nas linhas evolutivas da Terra é muito fácil virar espírito obsessor. E não acha que nós não temos essa condição. Obsessor espírita é chefe de falante. Você sabe mais, né? Com facilidade. Ainda sabe articular direitinho o que ele vai fazer. Né? É um risco. É igualzinho, mas a gente fica com raiva. Quantos espíritos ficam com raiva porque seguiu a doutrina espírita, tudo certinho, aí começa a acontecer uma coisa, uns absurdos, filho morre, então a pessoa vira completamente o processo de crescimento espiritual dele, né? Então, quantas vezes nós nos achamos assim que só porque fazemos palestra, vamos nossa vida pelo bem, nós não merecemos passar pelo sofrimento na Terra. Isso é ilusão. Se Jesus, que é um espírito puro, elevado, foi crucificado, nós vamos ser, né, isentos de passar, por termos necessidade de passar por experiências de chamamento kármico natural. Conosco não é elevação, não. Vou pegar você como exemplo, não. Conosco é processo kármico do passado. Eu lembrei, estou lembrando aqui quando eu entrei com a doutrina espírita, o pessoal da minha família eles falavam isso para mim. Que depois que eu havia entrado para a doutrina, que um monte de coisa ruim estava me acontecendo. Mas depois que você entrou, todo dia te aconteceu. A única coisa que pode acontecer nesse sentido é você demonstrar para a espiritualidade que você amadureceu, porque existe um percentual de probabilidade que você pode chegar no nível de maturidade espiritual e que ao você fortalecer nesse nível de maturidade, eles podem descongelar elementos que não iam ser descongelados para você liquidar de uma vez. Aí já melhorou, né? Porque lógico. Antecipado processos. Olha, já está aproveitando que você está assim, meu filho, vamos soltar logo que você está bom para liquidar. Mas em casa eu ouvi muitas vezes, você piorou muito. Estou tentando então. Mas andar com o inimigo reencarnado na condição de familiar que fala isso não leva em consideração. Não é assim?
Nossos maiores inimigos estão dentro de casa. Pois é. Parece assim, quase que querendo desestimular, né? Isso mesmo. Mesmo porque quem desestimulou eles a crescer espiritualmente fomos nós. Então, agora nós temos que persistir na posição reta e firme para estimulá-los a seguir a gente sem que nós demonstremos facilidades para ele ou distorções. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alcançou a destra sobre a fronte de Raul e envolveu em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra, observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror. Vendo a claridade que rodeava a vítima, estavam lívidos, espantados. Um dos algozes mais corajosos replicou em voz alta: deixe este homem entregue à sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguemos. Esse devia ter sido espírita antes. Hã? Já tinha um certo conhecimento. Como é que é? Devia ter sido espírita. Não, na verdade ele não está tendo merecimento nenhum. Quem está tendo merecimento é as meninas. O obsessor que falou. Ah, isso aí. Então, na verdade, ele já deve ser velho de casa e sabe que muitas vezes o trabalho do bem resgata os espíritos que podem estar sendo explorados no processo de sofrimento. Exato. Quantas reuniões mediúnicas não é assim? Enquanto se retiravam os verdugos, apressadamente como se temessem algo que não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha do mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras dos espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia. Pela claridade que envolvera os suicidas, sabiam eles que estávamos presentes, e embora fugissem medrosos, alvejavam-nos com zombarias. Aos poucos, o matador de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre, dando ainda fim da operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, que parecia imbecilizado, olha a condição, pela influenciação maligna, e conduzia-o para fora, a caminho do campo, falou-me bondoso. Então, a própria ação obsessiva o deixava em condições bestializadas, ao tom, para ele passar a ser um objeto de uso do que eles quisessem. É o choque empregado na perspectiva da inconsciência. Ele não está sentindo nada, né? Ele não está nesse momento nem sofrendo, né? Ele está completamente... Dentro de um padrão de sofrimento, não, porque quantos nós vamos na rua ali, na cidade ali, as pessoas muitas vezes no chão, você tem aquela compaixão muito grande, né? Assim, nossa, fulano está sofrendo, não está sofrendo. Ele não sente nada. Tá. Muitas vezes até ligadão, né? Desligado da realidade da vida. E se você quiser ajudar, muitas vezes você não vai conseguir ajudar, porque eles querem ficar ali. Olha a Cracolândia. Olha a situação daqueles companheiros. Hoje não precisamos ir muito longe das condições umbralinas na Terra, não. A Terra materializou um umbral nessas condições. Aquilo lá é cara de umbral, já. Só não é de trevas porque... A nossa sede está lotada. Isso aí. Os antros de trevas são os antros de organizações criminosas. Na verdade, as organizações criminosas materializaram-se do plano espiritual para cá. Antes de as termos aqui, já tínhamos na onde? No plano espiritual. O crime organizado nasceu do plano espiritual. E qual é o objetivo disso? No final das contas, qual é o objetivo disso? O objetivo é apenas experiência. Materializá-lo. O objetivo disso é para acordar a gente ao extremo do egoísmo. Isso para o umbral está materializado. Para essa circunstância é que nós não estamos nem aí para os outros. Um dia que a gente andar na rua com uma consciência de que você se preocupa com o outro semelhante, em todos os aspectos, não é aquela bondade falseada, você realmente começa a sentir a necessidade que o outro está sofrendo. Isso já muda o parâmetro do planeta Terra.
Isso quer dizer, enquanto eu fechar minha porta, não estou nem aí para o frio do outro, não estou nem aí para se ele está passando fome, eu estou preocupado em... vai chegando um ponto em que cada vez mais o quadro de convite, de reflexões, se torna cada vez mais o quê? Mais duros. Existem situações tão difíceis mesmo no mundo inteiro. Então, muitas vezes. Na Somália, nesses países aí, com tanto sofrimento. Né? Fora o processo de aprendizado que o espírito que está passando por ele tem que passar. Fora isso. Porque hoje você olha esses desmandos aí, eles estão proporcionando experiências para sentir na pele essas experiências. Está acordado. Então, Samuel, esse pessoal, esses refugiados que estão tentando sair lá das terras e que morrem afogados, né, nessa situação, eles resgataram? Estão resgatando, mas é uma mensagem para todos nós do planeta que, né, por exemplo, se houver uma destruição de massa de uma terra, uma guerra, e imagina uma guerra de destruição de massa onde se usa bombas do nível que nós hoje concebemos, que são extremamente destruidores. Quem vai vencer? Quem que vocês acham que vai vencer? Ninguém. Então, e como nós estaremos mexendo com forças do níveis de padrões de movimentos tectônicos, porque uma bomba atômica ela gera o mesmo impacto de um movimento tectônico que produz um tsunami, não é assim? Então, eu estarei provocando no planeta uma reação do planeta a mim. Então, onde essas destruições ocorrerem, o próprio planeta vai responder a eles com a mesma força que eles estão criando do planeta. Então, o que vai acontecer? Esses mesmos que não aceitam o exílio vão pedir exílio, sentindo na pele a necessidade daquilo que eles fecharam porta para os outros. Então, não tem gente saindo da guerra lá para pedir exílio? Eles estão pedindo exílio assim, bel favor, quero tomar seu emprego. Não, eles estão fugindo de bomba. E se houver uma terceira guerra mundial, os mesmos grandes potenciais com reação do planeta Terra vão se refugiar no que sobrar. E quem sobrar vai ter que acolher, porque não tem outra alternativa. Mas eles vão ter que passar por uma humilhação daquilo que eles não estão abertos a fazer com os companheiros, né, que estão pedindo refúgio. Isso se aconteceu um desastre desse nível de terceira guerra mundial, que não é, coletivamente falando, a gente nota, né, quando há uma agressão, mesmo geologicamente falando, há um sinal de que a maioria das pessoas não querem guerra, querem ajudar quando o outro está sofrendo. Isso é um indício de marca coletiva, mas quando você olha no tete a tete, o preconceito é muito grande, a separatividade racial. Então, olha a contradição, porque isso sustenta a guerra. Quanto eu tratar o meu próximo, meu vizinho, em nível de guerra, eu estou sustentando guerra. A guerra não é um efeito de nações, é o efeito como eu comporto, por exemplo, futebol. Por que as torcidas não podem se respeitar? Por causa de uma camisa tem que haver aquelas aquelas brigas, aquelas coisas. Agora, se você for olhar para o contingente de torcedor, não é o grupo maior que está daquele jeito. É um grupo mais o quê? Bestializado. Mas mesmo assim, aquele do grupinho lá maior, se deixar... Participa. Isso. Né? Então, mas já, você não sabe o que está predominando. Eu acredito que está predominando muito mais uma consciência de paz, uma consciência de auxílio mútuo. Então, quantos terremotos acontecem, uma chuva ali, todo mundo mobiliza. Então, para mim, é indício coletivo de que as pessoas não precisam desse tipo de experiência. Né? Mas vamos ver. O marco de não haver a guerra
proporcionado por Jesus, na época em que o homem pisou na Lua. Quando o homem pisou na Lua, ele estendeu a sua possibilidade de se transformar num ser extraterrestre. E para se transformar num ser extraterrestre, o nível de responsabilidade de atuação dentro do universo aumenta. Para isso, a marca inicial é que para você estabelecer contato com outros mundos, você não pode ser um guerreador. Você não vai invadir o planeta para guerrear. Esses filmes de invasão de planeta, isso é característica nossa. Nós fazemos como se fosse o outro que está. Estamos atacando. O marciano, o fulano. Mas quem, se tiver uma nave com condições de exploração e descobrir um planeta aí que tem gente, que tem condições de vida igual a nossa, adivinha quem que vai fazer isso lá? Aqueles filmes lá de verdade, vai ser nós. Então, para nós termos o direito de intercomunicação com os planos, com outros planetas, a marca desse direito é a fraternidade. É você encontrar com irmãos. Isso pode acontecer por enquanto aqui na nossa esferinha de aprendizado coletivo, que a própria experiência vai educar. Então, chega uma hora que tem que ter, cada vez mais acentua o grau de chamamento para nós do egoísmo milenar, da separatividade, do preconceito, desses valores distorcidos do espírito. E quanto mais o nível de ignorância, no nível de desenvolvimento maior, é aquilo que chama a atenção. Então, por isso que, infelizmente, o umbral está aí. Para chamar a atenção aonde nós podemos chegar no grau de desequilíbrio. Quando se consolidar a perspectiva regeneradora do planeta, tudo isso vai sumir. Porque nós vamos ter atitudes e ações verdadeiramente efetivas no tratamento, na organização de todos esses parâmetros. Que já está tendo um movimento assim, Não é um movimento efetivo porque não é um interesse coletivo nesse sentido. Os interesses que movem coletivamente ainda não são os melhores para nós. Quando isso tornar um movimento coletivo, vocês podem ter certeza que o resultado vai vir à tona. Só não chegou porque nós precisamos dessas experiências para nós. Mas a partir do ano 2020, vai ser muito difícil adoecer. 2020 já? Já está acontecendo, né? Na verdade, hoje, quando você vê na ciência lá uma cura, essas pesquisas de trabalho que o cara descobre lá um princípio genético que cura tudo. Você olha lá e já é evidência de que as coisas estão chegando. Só não chegou ainda porque o planeta não mudou de qualidade espiritual. Porque na hora que falar assim, a Terra é um mundo de regeneração, vocês podem ter certeza. Outro é o parâmetro de tudo na vida. E pode no início da transição não ver, mas a partir do momento que a Terra for regenerada, você não vai ver mendigo, sujeira, destruição. Esses não são quadros mais do planeta Terra. Você vai andar é igual muitas vezes, materialmente falando, muitos planetas materialmente, eles já estão em níveis de regeneração. Já funcionam. Porque o compromisso desses planetas é trazer para o planeta esse nível de comprometimento. O Brasil e os mundos espiritualizados, eles têm que fazer o trabalho de regeneração externo. Então, um terá um compromisso mais moral, o outro um compromisso mais técnico. E você, com o seu conhecimento, você acha que nos anos 20, agora, daqui a 3 anos, a gente vai estar podendo assistir esse tipo de coisa? Nós já estamos assistindo. Olha o tanto de cura que está acontecendo. Olha o bem-estar que a Terra está produzindo. Nós estamos assistindo. Os efeitos de conquista nossos nem é para nós. Nós estamos pegando o bonde andando. Bonde andando. Tudo isso aí, essas tecnologias, tudo isso aí que é
para essa turminha mais jovem aí, que vai usufruir e saber usá-las. Nós não sabemos ainda. Eles fazem, mas na medida que amadurecerem, tudo isso vai ser fundamentado para uma outra direção. Você viu que bacana aquele óculos que eles inventaram? Um óculos que eles inventaram, que você coloca uma. Você viu? Coloca uma câmerazinha assim no ar, com um aparelhinho, aí você chega, por exemplo, tem uma coisa escrita ali, eu chego a mão assim, né? Direcionado para a placa e ele lê o que está escrito. Isso aí. Só que não chega. Você vê, então, o fundamento hoje é a aproximação das criaturas como uma só. Então, os programas de maior contato, tudo está caminhando para uma unificação planetária, onde as pessoas vão falar uma língua só, vai ter um entendimento generalizado, porque isso já está a caminho. Os potenciais disso tudo está aí, ó. Mas ainda, quando você fala 2020, a gente assusta, porque a gente está vendo, por exemplo, esse movimento mesmo no campo político, né? Até isso tudo, a gente está começando a caminhar, mas até a gente ter uma ética mais institucionalizada e que também, apesar de não partir de lá para vir para a gente, mas que isso já está abrindo nossos olhos para a partir daqui também chegar lá. Esse processo é demorado, essas cracolândias mesmo. 2020 é um marco. Para resolver, né? 2020 é um marco, se não houver uma terceira guerra mundial, é um marco de fixação de que o planeta vai ser regenerado. Então, a partir dessa data, provavelmente a Terra é regenerada. A regeneração é um trabalho consciente cada vez mais consolidado. Então, está muito próximo, por exemplo, se não houver uma terceira guerra, de um contato extraterrestre. Então, até 2020, provavelmente nós estaremos, se não houver uma terceira guerra, se não houver uma introdução desses companheiros para redimir a transformação planetária dentro de um parâmetro de guerra, uma coisa. Outra coisa é uma aproximação desses companheiros para ajudar o planeta Terra. Tá claro? Então, até 2020, nós estamos definindo como que nós queremos o nosso futuro. E eu não estou falando de uma guerra particularizada, estou falando de uma guerra generalizada. Se um doido lá, igual os Estados Unidos e essa Coreia do Norte, mandar uma bomba, uma deles não é guerra mundial, não. Então, se o Brasil, se a Alemanha, se a Rússia, se todo mundo começar a criar divisões e entrar em guerra, coletivamente falando, aí é uma guerra mundial. Aí não vão sofrer consequências drásticas. Então, se esses dois países, ficarem só entre eles, jogar uma bomba um ou outro, aí você pode ter certeza que é um processo caro. Mesmo porque, provavelmente, o efeito de um lançar uma bomba dessa já vai ser o suficiente para todo mundo acordar e não querer fazer mais nada. Porque um desses países vai fazer o que com ele? Sumir. Vai sumir. Vai sumir. Então, vamos pegar quem tem na experiência coletiva, experiência de jogar bomba atômica. Então, a chance coletivamente de sofrer uma ação dessa é muito grande. Não é porque cai, mas se alguém tiver que receber uma perspectiva de uma bomba nuclear, é os Estados Unidos. Mesmo porque quem foi um dos maiores centros de armamentação do planeta? Os Estados Unidos. Eles estão sofrendo consequências do que plantou. Seria um contrapeso o Brasil sofrendo. Uma coisa que ele não Tá claro? Então, cada um sofre aquilo que projeta na própria vida. Agora, só eles têm esse comprometimento de armamento? Não. Tem países que têm também esse tipo. Então, eles podem também sofrer por ter armado. Tá claro? Então, automaticamente, cada um sofre as consequências das próprias escolhas, coletivamente falando. Mas nós estamos torcendo nem para isso precisa chegar nesse nível, né? Mas que Jesus, quando o homem pisou na Lua em 2069, os planetas dos 1969, nossa senhora, 100 anos depois, os planetas chamaram os Cristos e pediram para tomar uma atitude contra a Terra. Aí foi onde Jesus falou para eles: nós vamos dar 50 anos
de prazo para que eles não provoquem uma terceira guerra mundial. Então, de 69 mais 50 anos dá quanto? 19. Então, 2019 é um marco, não é marco de regeneração, é um marco para não haver uma terceira guerra. Então, isso mesmo. Então, quando chegar em 2019, 2020, não houve uma terceira guerra, foram os 50 anos que Jesus pediu para não haver uma terceira guerra mundial. Aí a regeneração vai acontecer nesse período. A regeneração já começou desde o movimento do Trino Espírita no planeta Terra com o Consolador prometido. Está claro? Que é a introdução de uma visão espiritual para os seres humanos. Agora, efetivar a Terra como mundo regenerado, ele está inaugurada a sua ação efetiva em 2019, 2020. É que vai ser uma implementação objetivada para concretizar-se um mundo em regeneração. Em mundo regenerado. Então, de 2019 até meados de 2060 é o trabalho de fixação da Terra regenerada. 2050, que é o período 60, é o período que todo o planeta que efetiva um trabalho de regeneração consolida. Começando com o quê? Com a limpeza dos espíritos perturbados da Terra. Então, até 2060 e 70, 80% dos espíritos encarnados no planeta perturbados desencarnam. Foi uma limpeza. Porque esse político nosso, até no ano 2070, nós estamos com quantos anos? Nossa, tô vendo. Não vou nem falar. Então, como se diz assim? Isso, mas se nós estiver lá, nós estamos pé na cova. Pé na cova. Que é o resquício dessa geração. Então, essa geração que hoje é o problema do planeta Terra, que está entre 20 e 80, 90 anos, não vai estar no planeta ou vai desencarnar. Então, tirou essa geração toda, a geração toda de espírito. Quem estava nas trevas não encarna. Para reencarnar no umbral não é fácil. Tá claro? Então, antes a reencarnação de múltipla expiação era uma reencarnação mais fácil. Era múltipla expiação para nascer qualquer um. Agora não. Agora é difícil nascer. Não é assim? Então, automaticamente está afunilando o processo de qualidade reencarnatória. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, nasceu. E a última geração de espírito perturbado é a nossa. Mas é muito Nós vamos ser retirados. E a gente pode ficar. Nós seremos retirados e a partir desse processo nós escolhemos continuar ou não no planeta. Não quer dizer que nós não vamos continuar no planeta. Não, nós queremos. Mas nós temos a chance de continuar no planeta. Até porque ninguém aqui está em processo de inicialização dos outros nas drogas, no sexo, no roubo. É esses que não vão ficar no planeta. Nós temos as condições, nós vamos ser espíritos regenerados em tratamento. Nós não vamos chegar como missionário, não, que isso é ilusão, não. São missionários, não. Vocês são os perturbados regenerados. Isso aí, nós estamos em caminho de tratar. Porque nós estaremos lá. Agora, vai ter gente que vai escolher. Eu não quero no planeta regenerado, não, porque eu quero continuar com muita coisa que o planeta regenerado não vai me dar. Pode ter gente que escolhe e vai para lá mesmo. Porque não dá conta de mundo regenerado. Nós temos chance de continuar no planeta como regenerado, nós temos chance. Qual que é a característica do mundo regenerado nos seus primeiros estágios? Nosso lar. Quando apresentou para nós o nosso lar como coluna, ele está apresentando as condições de um mundo regenerado nas suas primeiras impressões. Então, qual que é a característica da Terra daqui a alguns anos? É igualzinho o nosso lar. Trem-bala, igual muito para ela. Trem-bala, aquela coisa gostosa, né? Assim, mas tinha gente perturbada nos hospitais? Tinha. A perturbação é igual aquela que tem lá. Os espíritos perturbados do nosso lar são espíritos muito melhores do que os espíritos perturbados nas esferas próximas da Terra, no umbral, nas colônias próximas. Quando você chega no nosso lar, nós estamos falando da primeira esfera espiritual elevada. E os exilados, cara? Que é o hotel de uma estrela.
Os exilados de capela. Os exilados de capela, eles o restante que está aqui é aluno agarrado que estão muito tá bom. Aluno agarrado. Mas, como o planeta chegou numa condição generalizada de maturidade espiritual, que é essa que nós encontramos, que é a característica dos espíritos que vão dar continuidade ao seu crescimento com maior consciência, não tem diferença hoje. Então, já não vai ser mais exilado de capela, vai ser exilado da Terra. Não é assim? São aqueles que ou obrigatoriamente vão reencarnar no outro planeta de provas e expiações, ou aqueles que escolheram não ficar na regeneração. Isso mesmo. Esse nem é exilado não, eu sou do planeta, eu quero ir para lá. Ele nem se sente exilado. O exilado é o que vai ser lançado a contragosto. Porque é assim que eles vão acordar. Né? Por exemplo, esses exilados de capela, como diz o que sobrou, né, o que ficou aqui ainda, eles não estão em situação melhor do que nós, não? Se o exilado de capela foi insistente no mal, na ignorância, eles estão igualzinho a gente. Na verdade, muito espírita tem cara de exilado de capela agarrado. Mas daí também tem outros em situação melhor, lógico, né? A maioria dos exilados de capela voltou para capela. Na época em que o Cristo veio. Só os orgulhosos, os preconceituosos continuaram aqui, mas a maioria voltou. Porque qual que era a missão dos exilados de capela? Favorecer o desenvolvimento tecnológico, introduzir religião, introduzir ciência para o planeta Terra. Essa era a missão deles. Eles não tinham missão de desenvolver fé, religiosidade num processo dinâmico, não. Isso não é missão deles, não. Quando chegou no século XII, que foi a fase de obscurantismo da ciência, da religião, é porque ali eles entregaram a responsabilidade dos espíritos da Terra. Como não sabia movimentar direito nesse sentido, aconteceu isso, esse disparate de qualidade, né? Então, eles retornaram ali, porque esse era o compromisso deles. Eles não tinham compromisso maior do que esse, não. Eles fizeram a parte deles e foram embora. Os que persistiram continuaram, né? 15 minutos. Fica perdendo aqui ainda, hein? Hã? Fica perdendo aqui ainda. Não é muito não. Hoje o terreno é igual Capelino, então você até confunde. Tá tudo igual, farinha do mesmo saco. Aos poucos, o matador de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre dando fim da operação, já demos isso. Não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Outra coisa que nós temos que aprender. Não sentir ironia dos outros. Como é que mexe com o nosso ego, né? Nossa. Não é assim? Isso é traço de inferioridade. Esses irmãos desventurados, olha o Alexandre aumentando o padrão de compaixão por eles. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos aos que nos interessam. Então, outra coisa que nós temos que aprender: diante de problemas, de situações, eu vou aplicar o que eu vim fazer. E é o que eu vim fazer. O Alexandre mesmo não vai fazer mágica. Não. Quantas vezes nós vamos numa visita, achando que nós somos grupos espíritas, fazer a visita para solucionar problemas? Não é essa a função da visita. É levar consolo, orientação. É o que nós temos que fazer. O resto que acontecer é por parte de quem? Da espiritualidade. Não façamos o que nós não viemos fazer. Ele também, o Alexandre não está ali para julgar os companheiros, levar a gente obsessor. Ele não estava ali para isso. Ele estava ali para trabalhar o companheiro suicida para ver como que ele vai atender a necessidade da companheira que pediu para ele uma coisa. Né? Recomendou-me amparar um novo amigo que parecia inconsciente de nossa colaboração. Depois de alguns minutos de marcha, estacionamos sobre árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. Nessas horas, as energias vegetais, as energias da natureza é
É um primeiro recurso de auxílio para espíritos nessas condições. Impressionado com o seu olhar inexpressivo, solicitei o esclarecimento do orientador, cuja palavra amiga não se fez esperar. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Em face da minha estranheza, Alexandre acrescentou: que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sob os seus tentáculos. E em seguida inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou: irmão Raul, como passa? Eu, murmurou infeliz, como se estivesse mergulhado em profundo sono. Não sei. Isso aqui é muito bom para a gente entender a reunião mediúnica. Ele está chamando ele de nome, irmão Raul. Se perguntasse qual que é o nome dele, adivinha o que ele ia responder? Não sabia. Não sei. Ele estava... Então, muitos desencarnados estão, muitas vezes, igual esse companheiro, não precisa ser suicida não, mas a perturbação, a exploração magnética, isso tudo gera essa sensação. Então, muitas vezes fala assim: esse médium é muito ruim, não fala nada do cara que desencarnou, não dá nome, não dá endereço, não dá nada. É porque a maioria está assim. Às vezes, de quem nós estamos auxiliando com a reunião mediúnica. Né? Lembra-se da esposa? Não, respondeu o Cícero de modo vago. Sabia nem que tinha esposa, casada. O instrutor levantou-se e disse: a inconsciência dele é total. Precisamos despertá-lo. Certamente ele é um grande candidato para participar de reunião o quê? O choque anímico junto a um médium que tem consciência desperta a consciência dele. Né? Em seguida determinou que eu permaneceria ali em vigilância enquanto buscaria recursos necessários. Não poderemos acordá-lo por nós mesmos? Interroguei admirado. O orientador sorriu e considerou novamente a imaturidade do André Luiz. Olha, não existe mágica. Ia sacudir o cara aí. Né? Bem se reconhece que você não é veterano nos serviços intercessórios. Esquece de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor. Olha só. Despertar a consciência imediata pode ser um grande choque para o espírito. Né? Mesmo o suicida, para quando desperta, que ele toma consciência de que ele suicidou, ele tem que estar com um fundo de preparo para que isso seja uma lição para ele. Não é mais um choque. Não vai ajudar em nada. Né? Romperemos a crosta do magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sem tirar o martírio do peito varado por um projétil, fugirá da angústia ao contato com a sobrevivência dolorosa, criada, aliás, por ele mesmo. Então, até para ajudar, nós temos que saber como fazer. Por isso que a experiência no processo de trabalho de visita, a experiência no trabalho espiritual após a morte, né, faculta cada vez mais uma possibilidade de auxílio verdadeiro. O nosso auxílio é de boa vontade, porque é uma boa vontade que acha que é tudo mágico, tudo natural, tudo, né? E a coisa não é bem assim. Tem desdobramentos que ultrapassam nosso entendimento de imediato. Né? Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes do seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos, que iriam prepará-lo para o processo que ele precisaria. As observações calaram profundamente. É lógico que o Alexandre ali já estava ensinando o André Luiz uma nova metodologia de auxílio ao semelhante perturbado. E para nós que estamos lendo aqui também, né? Iniciantes do processo de auxílio às perturbações de gente encarnada que podemos estar no auxílio do cotidiano. Né? Decorridos 20 minutos aproximadamente, Alexandre voltou acompanhado de 2 irmãos que se prontificaram a conduzir o infeliz e daí algum tempo
encontrávamos em uma casa espiritual de socorro urgente, localizada na própria esfera da cruz. Que casa espiritual de socorro urgente é essa? Centro Espírita, né? Provavelmente. Não só centro espírita, centro religioso, né? Via-se que a organização atendia trabalho de emergência, porquanto o material de assistência era francamente rudimentar. Então é igual um posto de saúde que não tem uma estrutura hospitalar completa, né? O tratamento é um tratamento. Tá vendo onde que nasceu o SUS, né? Tratamento de emergência. Adivinhando o pensamento, Alexandre explicou: no ciclo de vibrações antagônicas dos habitantes da crosta. Então, ó, o que é a crosta planetária onde nós vivemos? Ciclo de vibrações antagônicas. É um antagonismo entre vibrações de amor, de paz, de raiva, de ódio, de angústia, de ciúmes, né? Assim, esse é o campo vibratório do planeta Terra onde nós vivemos. Apesar de que quem são os agentes produtores delas? Nós. Não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. O trabalho de socorro, desse modo, há de sofrer incontestável deficiência. Esta casa, porém, é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros, até porque ele é suicida sem merecimento. Não é porque ele ia fazer um trabalho em benefício da companheira que ele ia receber benefícios maiores do que ele pudesse. Mas só de estar envolvido por isso, tanto de benefício que ele vai ter é muito grande, né? Disposto Raul a um leito-alvo, o devotado instrutor começou a aplicar-lhe passe magnésio sobre a região cerebral. Viu como é que nós estamos? Acho que está 2 minutinhos, vamos ver, pelo menos um. Não passou muito tempo, o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando-me o coração. Eu morro, gritava Raul em suprema aflição, tentando agora escalar as paredes. Acudam-me por caridade. Imagina o médium recebendo um espírito desse. A sensação que ele ia ter, desesperador, aquela sensação de estar morrendo. E muitos médiuns sensitivos, psicofônicos, eles nasceram para esse tipo de experiência, cumprindo o suicídio passado sem precisar diretamente passar por isso de forma viva. Experimenta no outro que iria passar por si mesmo. O que ele ia passar. O que ele ia passar, não, eu quero sentir isso na Terra, eu quero sentir muita dor. Não, você vai ser médico. E comprimindo o peito com as mãos, exclamava em tom lacinante: meu coração está partido, ajude-me, não quero morrer. Vamos parar por aqui, vamos voltar nisso aqui, né? Porque nós vamos pegar as expressões, né? Estamos caminhando, né? Vamos ver se até o final do ano nós conseguimos fazer o capítulo 11 e o capítulo 12.